E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de olheiro de hoje vem falar sobre Wesley David de Oliveira Andrade, o popular Wesley Gasolina, ala direito de 22 anos que pertence à Juventus da Itália e está negociando para se tornar um novo jogador do Cruzeiro. No momento que eu fecho esse vídeo, a contratação ainda não foi oficializada pelo nosso clube, mas parece que está tudo muito bem encaminhado, o atleta vem em definitivo, o Cruzeiro pagará uma compensação financeira que não foi revelada e a Juventus também manterá um percentual dos direitos econômicos do atleta, mas o Cruzeiro deve ficar com 50% do passe dele. Enquanto vocês vão vendo lances aí do nosso amigo Wesley Gasolina, vamos falar um pouco aí da trajetória de carreira do jogador, que foi formado na base do Flamengo, clube que ele defendeu desde os 10 anos de idade, passando aí por todas as categorias de base até chegar ao sub-20. Em 2018, o Wesley disputa e é campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior com o Flamengo, entretanto ele não joga a semi e a final porque ele se lesionou nas quartas de final contra o Avaí, mas era titular do time nessa temporada 2018, culminando aí no seu principal título pela base rubro-negra. E a trajetória do Wesley nas categorias de base da seleção brasileira também deve ser destacada, tá? Ele disputou o Sul-Americano Sub-15 lá em 2015, posteriormente jogou o Sul-Americano Sub-17 no ano de 2017, que o Brasil foi campeão, tinha Vinícius Júnior, tinha o próprio Lincoln, que está sendo especulado pelo Cruzeiro. Ele fez 8 partidas no Sul-Americano, era titular do Brasil e disputou também o Mundial Sub-17 no meio do ano, também como titular. Jogou 7 partidas no Mundial e fez um gol, inclusive o gol que ele marcou foi contra a Inglaterra na semifinal, quando o Brasil foi eliminado. Aquela seleção brasileira tinha o Gabriel Brazão no gol, o Vitão, zagueiro do Inter, estava no time, tinha o Marcos Antônio, que estava no Shakhtar e recentemente foi para Lazio, tinha o próprio Lincoln, o Brenner, que se destacou no São Paulo, o Paulinho do Bayer Leverkusen. E esse bom desempenho nas categorias de base não chamou a atenção apenas dos clubes europeus, mas também dos grandes empresários, tá? O empresário do Wesley, por exemplo, era o Mino Raiola, que faleceu recentemente e era um dos principais empresários aí do futebol europeu, de grandes craques e tudo mais, e é um cara muito difícil de se negociar. Talvez por isso não houve sucesso nas negociações de renovação contratual entre o Wesley e o Flamengo, tá? O jogador ficou um longo tempo parado, inclusive, naquele esquema que os clubes normalmente adotam, né? Se um jogador não tá chegando a um acordo para renovação, o contrato tá acabando, ele vai sair de graça, bota o cara na geladeira para ver se ele repensa a situação. No caso do Wesley não deu muito certo, porque ele acabou ficando muito tempo sem jogar, não ajudou o Flamengo, teve aí uma freada no seu desenvolvimento, até que em 2019 ele foi oficializado como atleta da Juventus da Itália, né? Eu vi alguns sites aqui dizendo que ele foi de graça, vi em outros sites dizendo que o Flamengo recebeu R$1 milhão pela transferência por ter liberado um jogador um pouquinho antes do fim do seu contrato. Fato é que o Wesley foi para a Itália, mas inicialmente ele não foi para a Juventus. O regulamento para a contratação de estrangeiros na Itália é um pouco complicado, especialmente para estrangeiros que estejam fora da Itália. Então, inicialmente, o Wesley bateu no Hellas Verona, clube em que ele esteve ali no segundo semestre de 2019 até janeiro de 2020. Ele não disputou nenhuma partida oficial pelo Verona, mas ficou no banco em 8 jogos da Série A italiana. Durante esse mês de janeiro, para uma surpresa de um total de 0 pessoas, ele se transferiu do Hellas Verona para a Juventus, né? Aí aquela transferência doméstica que não conta como um novo estrangeiro. E ele integrou o elenco principal da Juventus, inclusive ficou no banco em 8 partidas da Série A e em um jogo da Copa Itália, mas acabou não entrando em campo nenhuma vez na temporada. Ele seguiu na Juventus para a temporada 2020-2021, mas aí teve uma alteração. Ele deixou de fazer parte do elenco principal da Juventus e começou a jogar pelo time Sub-23. Nessa época, o Sub-23 da Juve estava disputando a Série C, né, a terceirona aí do campeonato italiano. E convenhamos que o Wesley precisava mesmo entrar em campo, né, para pegar algum tipo de ritmo de jogo, e ele fez 7 partidas lá pelo time Sub-23 da Juventus na Série C. E no dia 13 de janeiro de 2021, ele recebeu a sua primeira e única chance no profissional da Juve, né, no time principal, uma partida de Copa Itália contra o Genoa. Ele foi titular e a Juventus começou muito bem o jogo, abriu 2-0. Posteriormente, o Genoa consegue o empate, inclusive o Wesley tem parcela de culpa nos 2 gols sofridos, e ele acaba sendo substituído aos 43 minutos do segundo tempo para a entrada de quem? Cristiano Ronaldo, exatamente. O Wesley Gasolina botou o Cristiano Ronaldo no banco. Se você não entendeu que isso é uma brincadeira, procure tratamento.
momento. Fato é que a Juventus consegue ganhar esse jogo na prorrogação, inclusive. O Wesley joga mais 2 partidas pelo time sub-23 da Juventus, lá na Série C, e é emprestado então para o Sion da Suíça, fazendo a sua estreia já no mês de fevereiro, uma vitória por 3-2 sobre o St. Gallen. No seu segundo jogo pelo Sion, ele marca um gol contra o Basel, inclusive, tem uma sequência como titular, é expulso num jogo contra o Zurich, mas acaba se lesionando num jogo contra o Lausanne no dia 7 de março e perde a reta final da temporada. Então, nos primeiros 6 meses de Sion, o Wesley joga 7 partidas e faz um gol apenas. Ele segue no clube para a temporada 2021-2022, novamente emprestado pela Juventus, e finalmente consegue ter sequências de partidas, tá? Ele joga 26 vezes pelo Sion na temporada, sendo 21 vezes como titular, marca 3 gols e contribui com uma assistência. A última partida dele na temporada foi uma goleada que eles tomaram por 5-1 contra o Zurich, mas o Wesley saiu aos 13 minutos de partida lesionado, isso foi 23 de abril. Então, confirmando essa vinda para o Cruzeiro, certamente o jogador está fora aí de um ritmo de jogo ideal, pode ser que demande alguns dias ou semanas até entrar na sua plena forma. Avançando um pouquinho nas estatísticas do Wesley nessa última temporada, 2021-2022, a gente vê que ele jogou em diferentes posições. O papel que ele mais jogou foi pelo lado direito do campo mesmo, seja como um lateral, como um meia ou até como um ponta. Em outras oportunidades foi utilizado também como meia ou como ponta esquerda. Até aí tudo bem, né? Jogador de velocidade, joga pelos dois lados e tudo mais, aquela coisa do destro puxar para dentro para buscar o arremate. Só que nas últimas partidas que o Wesley fez, ele jogou como meia e algumas inclusive como atacante, tá? O time num 3-5-2 e ele sendo um dos dois centroavantes ali mesmo. Obviamente ele não ficava parado na área, é um jogador de muita movimentação, como vocês estão vendo pelos lances, só que eu não sei até que ponto o Wesley é polivalente ou o técnico do Sion que era louco. As estatísticas dele na última temporada de Sion foram interessantes, ele teve aí um aproveitamento de 82% dos passes tentados. Como é lateral, vale a pena a gente olhar a questão dos cruzamentos, né? Ele acertou em média 26% dos cruzamentos tentados, o que pode parecer pouco, né? O cara tentar 4 para acertar 1, mas a média dos laterais costuma ficar entre 20% e 30% mesmo. Na parte defensiva, ele teve uma média aí de 0,7 interceptação por jogo e 1,9 desarmes por partida. Então é um jogador que costuma recuperar mais de 2 bolas por partida. Cometeu 2 erros graves aí que permitiram finalização do adversário, fez um pênalti, tomou 7 cartões amarelos e nenhum vermelho. E um dado interessante, ele tomou em média mais de 3 faltas por jogo. Os suíços não tinham lá muita paciência com esse jeito dele de jogar, né, de muita velocidade, de drible e tudo mais. Falando em drible, ele acertou aí, ele conseguiu concluir 56% dos dribles tentados. A ficha dele diz que tem 1,77 de altura. Pelo vídeo eu achei que tinha menos, né? Parece ser um jogador até mais baixo. É muito rápido, tem alguma habilidade, tem qualidade técnica e vejo sendo um jogador que o Cruzeiro aposta muito no potencial, né? Ele apareceu muito bem no Flamengo, foi para Juventus, na Europa teve dificuldade para ter sequência de jogos e ainda que no Sion ele tenha provado que pode fazer diferentes papéis no campo, jogar como meia, como ponta, eu acredito que o Wesley virá para o Cruzeiro para ser uma alternativa para a ala direita mesmo, até considerando as lesões aí do Giovani e do Léo Paz e o desempenho ruim do Rômulo, né, que é o jogador experiente com o desempenho mais juvenil que eu já vi na história do futebol. Eu gosto desse perfil de jogadores que o Cruzeiro está buscando, atletas que já mostraram potencial, ainda que não tenham conseguido confirmar na Europa, mas caras que têm estrada pela frente podem provar. Acho que essa característica do Wesley de ir muito para cima, de buscar o 1 contra 1 é muito interessante, é algo que a gente tem pouco no elenco atual. Torço para que a contratação seja logo oficializada e para que ele dê muito certo aqui com a camisa do Cruzeiro, tá? Eu realmente gosto da contratação e, por favor, gente, não vamos ficar se apegando ao apelido do rapaz. Não é porque ele chama Wesley Gasolina que ele é ruim, tá? Inclusive parece que o apelido não o incomoda, tanto que o perfil dele no Instagram é Wesley Gasolina. Então, na minha opinião, essa gasolina não está batizada e pode sim aditivar boas coisas a esse elenco do Cruzeiro para nos ajudar na Série B e posteriormente numa Série A também. Até porque é um jogador que precisa melhorar defensivamente, mas se alguém falar que ele não tem intensidade para jogar, tá maluco, né? E isso aí ele entrega. Se gostou do vídeo, eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para deixar as suas opiniões sobre o Wesley Gasolina, se você considera que foi ou não uma boa contratação. Amanhã a gente está de volta com os vídeos de notícia. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!